Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou o Wesley. E eu sou a Amanda. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aos nossos palpites de quem leva o Oscar 2021. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vem com a gente! As categorias mais célebres do Oscar são as categorias de roteiro e as categorias de edição, porque é o cerne, é a coluna espinhal de todo o filme. É a história que está sendo contada e é quem está escolhendo como levar essa história até a tela. E hoje a gente vai falar dessas três categorias que são incríveis e acabam sendo muito lembradas no futuro. Vamos lá! A primeira categoria que a gente vai abordar aqui é roteiro adaptado. Os indicados são Borá, A Fita de Cinema Seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Vale lembrar que, como a gente tem duas categorias de roteiro original e roteiro adaptado, em roteiro adaptado, a história que a gente está vendo no cinema, ela já foi feita em uma outra mídia, seja uma peça de teatro, um livro, ela já existe e que essa história foi adaptada para o cinema. Você quer começar falando pra você, quais que são os destaques? Na verdade, acho que nessa categoria aqui estão os filmes que eu menos gostei, sabe? Assim, no geral. Todos são muito bons, é claro, mas acho que foi a categoria que eu menos me identifiquei com todos os filmes. Eu tive que assistir mais de uma vez, porque na primeira eu quase dormi em alguns, então, assim, falei, caramba, mas vamos lá, né? Eu fui estudar um pouquinho, pesquisei alguns outros ganhadores, apesar de ter confundido alguns, enfim, mas eu fiquei entre Nomadland e o Tigre Branco. E aí eu falei, mano, vou aqui no fundinho do meu coração com o qual eu achei que ficou mais gostoso de assistir. Confesso que eu tive que assistir Nomadland 2 vezes, porque eu meio que acabei cochilando, né? Então eu tive que voltar e assistir tudo de novo. E aí eu falei, o único filme que eu me empolguei nesta categoria foi o Tigre Branco. Eu acho que ela é uma história que... O filme, ele tem uma história muito mais impactante. Todos são muito bonitos, mas acho que o Tigre Branco foi o filme que me pegou de surpresa. Mas também tem o pai, Meu Pai, e aí eu fiquei, socorro, eu não sei qual decidir. Assim, eu acho que Meu Pai leva, porém o meu favorito seria o Tigre Branco. Aí eu fiquei, acho que é isso. Tigre Branco, ele me lembrou muito Parasita. Na verdade, quando saiu o filme, todas as críticas comparavam muito os dois, porque realmente é toda uma questão sobre a pirâmide que rege o nosso mundo, né? A questão do capitalismo. Então, acho que combina com as situações e com o direcionamento que o cinema vem conduzindo ao contar essas histórias. Mas eu acho que, assim, no geral, Meu Pai ganha essa categoria. Mas não é o que eu escolheria. Porém, né, a gente sabe que mais ou menos como é que funciona a academia. Então eu acho que Meu Pai leva. É isso. Pra falar assim, é uma categoria bem difícil porque muitos desses filmes acabam se destacando e, como você mesmo falou, algumas a gente precisa assistir 2 vezes porque da primeira vez a gente dorme. E é o caso de Nomadland. Sim, eu também dormi várias vezes, vários pontos. Precisei assistir uma segunda, voltar pra até a parte que a gente não assistiu. Nomadland não é meu favorito pra ganhar roteiro adaptado. Eu acho que, por mais que a história seja legal, e acho que ele merece outra categoria, mas também eu fico muito em dúvida entre o Meu Pai e o Tigre Branco. Vale ressaltar que Meu Pai é uma peça de teatro que foi traduzida pro cinema, enquanto o Tigre Branco é um livro. Eu fico assim, o meu favorito realmente é o Tigre Branco também, apesar que eu também acho que o Meu Pai deve levar, até porque como eles adaptaram essa história que é feita ao vivo, uma peça de teatro, e eles levaram isso pro cinema, que você tem mais recursos, você pode brincar com narrativas, pode brincar com elementos e pode fazer várias analogias
visuais que podem retratar como que acontece, o que está se passando na cabeça do protagonista, já que a gente já acredita que ele tenha Alzheimer ou alguma doença psicológica que faz com que ele perca a noção da realidade, a noção do tempo. Eu acho que, imagine, fazer isso no teatro já é super complicado. Eles pegaram isso e utilizaram vários recursos do cinema, com edições, cortes, enquadramentos diferentes. E acho que esse roteiro provavelmente vai levar o melhor roteiro adaptado. Por mais que eu também queira que o Tigre Branco. Aliás, falando como você mencionou, que isso lembrou muito Parasita, eu vou falar que Tigre Branco me lembrou, na verdade, Quem Quer Ser um Milionário. É a versão, vamos dizer assim, mais suja e mais realista do Quem Quer Ser um Milionário, por causa que é a mesma base, um jovem de periferia que não teve privilégios, né, na sociedade indiana e acaba utilizando de sua esperteza para conseguir subir na vida e se tornar alguém de relevância para a sociedade. E ele acaba contando essa história, faz muita referência com o que acontece em Quem Quer Ser um Milionário, porque ele acaba contando a história dele através das perguntas que são feitas. E uma coisa muito legal do Tigre Branco é que ele acaba fazendo uma piada do próprio Quem Quer Ser um Milionário. Ele acaba mencionando assim, não existe um reality show em que você pode responder perguntas e ficar milionário. Aqui a gente precisa dar cara a tapa, a gente precisa se mexer para conseguir se manter vivo e ainda ter uma vida digna nessa sociedade da Índia, que é muito complicada. A sociedade de castas ainda é muito forte, que eles acabam retratando dentro da história. É o meu favorito a ganhar, mas como a gente tem que ser lógico aqui, meu pai provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado, merecido também, e se um dos dois ganhar, tá tudo bem. Eu só quero dar uma adenda aqui, que eu tive que assistir Borá. Tá? Não entendo porquê, mas eu tive que assistir. Não entendo porque tá aqui. Pois é. Mas tá? Mais alguma coisa para adicionar? Só uma coisa, ainda falando do Tigre Branco, é que assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de assistir filmes de Bollywood e também muitas produções do leste asiático, então geralmente eu tô sempre com o pezinho lá, né, e assistir assim, geralmente quando a gente fala de filmes indianos, a gente espera aquela coisa mais... pelo menos assim, as produções que eu costumo assistir falam muito sobre uma Índia muito bonita, onde a cultura deles, que inclusive é muito, sim, diversa e muito bonita e muito diferente, mas assim, geralmente as produções deles é muito naquele estilo turista, sabe? Onde você apresenta o melhor lado da coisa. E o Tigre Branco não foi assim. E eu fiquei tipo... Porque quando eu comecei a assistir, eu tava esperando alguma coisa mais comédia, por causa do título até então, que dá essa ideia. E aí, de repente, BUM! É um negócio super capitalista e sobre a realidade e sobre como que o sistema de casta, ele é completamente abusivo e tudo mais. Eu fiquei tipo... Fiquei assim, sem saber o que fazer e tal. E então, realmente, eu acho que... E ainda mais porque vem de um livro e eu sou apaixonadinha por adaptações literárias, então realmente espero muito que ganhe. Não é provável, mas queria. Então é isso. E vamos falar. Eu assisti Borá na força do ódio. Assim, só pra dizer isso. Foi isso. Na força do ódio. Oh meu Deus! Não sei o que estavam fazendo lá. Quem assim, foi que votou pra que estivesse lá? Mas tudo bem. Vou falar assim, nada contra a Sacha Baron Cohen. Eu acho ele incrível, ele tá incrível no set de Chicago. Mas Borá... Amiga, não tem como te defender. Oscar. Não tenho como ficar do teu lado. Sério? Mas tudo bem. Vamos relevar. E assim, seguir a vida. Lembrando, pessoal, que assim, se você não concorda com a gente, não tem problema também, tá? Mas é isso, né? Um mundo de muitos gostos e opiniões. Eu e o Wesley tivemos um consenso de que Borá... Bom,
Para a próxima categoria, a gente vai falar de roteiro original, e esse sim é o roteiro que é pensado, é escrito para o cinema. E os indicados desse ano é Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Eu já vou deixar aqui que essa categoria aqui tá muito forte, porque todos esses filmes têm um roteiro muito bom, incrível. É lógico, a gente não tem acesso ao roteiro, de fato, pra gente ler o roteiro e ver como foi adaptado, mas a gente consegue ver nas entrelinhas como que a história tá sendo contada, como que o roteirista pensou que seria o melhor enquadramento, como que o ator deveria, se ele deveria suspirar, se ele deveria ficar mais contido, qual é a emoção que ele quer passar. E esse roteiro, esses 5 indicados são, assim, muito, muito fortes. E só pra lembrar que o vencedor do ano passado foi Parasita. Eita, ok. Se o roteiro adaptado foi difícil pra mim, o roteiro original foi pior ainda, porque todos são muito bons. E, assim, eu não vou mentir que eu tenho não é nem uma quedinha, é um precipício inteiro por filmes onde eu vejo mulheres descendo o cacete em macho. Então, eu não vou mentir, eu tenho assim, aquece meu coração quando eu vejo filmes assim. Então, Bela Vingança, com certeza, é o meu favorito. Porém, não é o que vai ganhar, não, né? E eu acho que eu fiquei muito indecisa entre Judas e o Messias Negros e Minari. E aí eu não sei, é um dos dois, eu não consegui decidir, essa é a verdade, eu não consegui decidir qual que é o meu favorito. Acho que se os dois ganhar, tá ótimo. E assim, pode não tenho uma única opção. Assim, quero muito que Bela Vingança leve, porque é um filme maravilhoso, lindo, assim, não dá pra negar. Porém, acho que ou é Minari ou é Judas e o Messias Negro, e eu não consigo decidir qual dos dois que vai ser. Vai ser uma surpresa pra mim. Eu ainda acrescento que, além desses dois, o Sete de Chicago também tem um roteiro muito, muito bom. A gente comentou nas categorias técnicas de imagem, principalmente edição, a gente acha que o Sete de Chicago deve vencer. Eu achei, né? Porque a edição também tá na parte de roteiro. A história tem que ser contada e a montagem ela vai fazer certinho como que a história tem que ser entregue pro público. E o roteiro do Sete de Chicago eu acho que é um roteiro muito bom, como ele acaba guardando certas informações para ser reveladas mais pra frente, só deixa entender o que está acontecendo. Mas lógico, acho que Minari também tem uma mensagem muito bonita e o roteiro dele é simples, mas ao mesmo tempo tão tocante. E se eles acabarem repetindo o que aconteceu no ano passado, provavelmente esse ganha, Minari. Mas dentre esses 3, que eu acho que com certeza pode vencer, eu acho que o que tem mais chances de acabar ganhando é Judas e o Messias Negro, principalmente pelos últimos acontecimentos do ano passado. É o filme que está mais focado na questão social. A gente tem que lembrar que o Sete de Chicago também está nisso, mas ele é muito mais sobre a guerra que não deveria ter a mão dos Estados Unidos e um grupo que é contra e precisa se opor a isso. Então, acho que por causa desse motivo, pela situação que a gente está hoje atualmente no mundo, Judas e o Messias Negro tem um roteiro muito mais incisivo quando ele quer entregar uma história. E é legal esses comparativos bíblicos que ele dá, que é um cara que também é negro, que acabou se juntando à causa para derrubar aqueles que a polícia acredita que seja o novo Messias negro que vai acabar desequilibrando a balança do poder na sociedade estadunidense. Então, pra mim, quem deve vencer é Judas e o Messias Negro, mas se qualquer um deles vencer, eu acho que vai valer a pena mesmo. A gente acabou não falando do Som do Silêncio, a gente não mencionou, mas eu acho que o Som do Silêncio, ele, pra roteiro, ele é legal, mas perto dos outros ele é bem fraco. E acho que ele acaba só se destacando mesmo na categoria de som. Mas aqui, pra mim, é Judas e o Messias Negro. Vamos agora para a última categoria de produção, que é direção.
que a gente já vai falar que a gente teve muita complicação para poder entender isso. Porque quando a gente foi fazer nossa pesquisa para tentar analisar a direção, a gente viu que é a mesma coisa que melhor filme. Então, como dividir isso, né? Como dividir a nossa análise? É diferente? É diferente. Mas eu acho que, assim, eu decidi, assim, que eu vou... a nossa análise aqui de melhor direção, pelo menos pra mim, não sei se a Amanda também vai seguir essa mesma linha, é analisar todas as escolhas que o diretor teve pra levar essa história, pra conduzir essa história, as escolhas de enquadramento, as escolhas de iluminação, todas essas partes minuciosas, ou seja, antes do resultado final. Então eu não vou avaliar o resultado final do filme, o que esse filme acabou se concluindo pra mim. Então é todas as decisões que o diretor, que é quem decide como que vai ser contada a história, decidiu que cada um dos elementos deve ser introduzidos, deve ser desenvolvidos ou devem ser esquecidos também, que é muito importante. Aqui, nessa categoria eu analisei também, assim, mais a questão de escolhas, né? Então, assim, por que ele colocou isso e o que isso complementa no geral, né? Acho que, assim, quando a gente olha melhor filme, a gente coloca todo o resultado final sobre claro, toda a visão técnica e tudo mais, mas também sobre aquele lado mais emotivo, o que esse filme mexeu com você. E aqui na direção eu tentei analisar de uma forma mais fria, mais difícil pra mim, porque eu sou bem mais emotiva, porém, assim, eu acho que eu consegui analisar, assim, quais foram os pontos que culminaram no resultado final. Então, eu tentei ao máximo, assim, com todas as informações que eu reuni, tentar analisar nesse ponto mais frio. Mas a gente chega lá, né? Vamos. A gente chega lá. Como a gente falou no nosso vídeo de curtas, uma coisa que é inédita aconteceu nessa categoria, que 2 mulheres foram indicadas. Isso deveria ser normal, mas como é a primeira vez, a gente tem que ressaltar. E que nos próximos anos isso seja super normal, sabe? Porque é necessário, é importante. E tem 2 mulheres de peso nisso. E os indicados desse ano, gente, vamos lá, vou falar. Thomas Vinterberg, de Drunk, Another Round. David Fincher, por Monkey. Lee Isaac Chung, por Minari. Chloe Zhao, por Nomadland. E Emerald Fennell, Bela Vingança. Vale ressaltar que o vitorioso do ano passado foi o Bong Joon-ho, de Parasita. Que conseguiu a coisa inédita também ano passado, que foi vencer direção, roteiro e melhor filme, tanto estrangeiro, de língua não inglesa, quanto o melhor filme completo. Bom, você tem o seu favorito? Eu tenho, mas peraí que eu quero colocar só um ponto aqui que é muito importante. Você comentou das 2 mulheres que foram indicadas esse ano, né, que é um marco. Mas eu quero também lembrar que dentro da categoria de direção, somente uma mulher, uma única mulher em 100 anos de história ganhou essa categoria, né, em 2010. Então, assim, eu sei que... Ai, gente, nossa, vocês estão toda hora lembrando, mas assim, nós tivemos uma única mulher vencedora nessa categoria, então é muito importante que a gente lembre que, assim, é desigual. Nossa, 2 mulheres indicadas, já tá... Não está, gente. Precisamos de mais. E é isso. Eu acho, assim, a categoria é forte. Eu acho que Monkey, o David Fincher, ele teve ótimas escolhas. A escolha de literalmente fazer um filme como se fosse feito lá na década de 30, 40 é muito bonita. A escolha do áudio ser aquele áudio com um eco estranho. O enquadramento, a iluminação, que precisa ser diferente porque é um filme preto e branco, como ele acaba montando um filme do Monkey, escrevendo o roteiro e ele tentando lidar com o seu vício e tentando se recuperar do seu machucado, ao mesmo tempo que ele vai lembrando o porquê que ele tá escrevendo Cidadão Kane. Mas eu tenho que falar que a minha favorita, porque ela também teve ótimas escolhas e eu quero muito, e eu acho que a Chloe Zhao, de Nomadland, deve vencer pelo simples fato de que o filme Nomadland, ele é quase como um híbrido entre o ficção e o não ficção. A gente tem uma história
que permeia todo o filme, que é da nossa protagonista, vivida pela Frances McDormand. E ela é uma mulher que tem os seus traumas do passado, ela tem o seu jeito de não querer depender das pessoas ao redor dela. E ao mesmo tempo que essa história dela tentar lidar com esse trauma, tentar se adaptar a essa nova vida que ela escolheu de ser uma nômade, ao mesmo tempo é um filme documental, por causa que a maioria dos personagens que a gente vê lá são pessoas reais. As pessoas nômades que estão lá, que a gente vê, pelo menos a maioria, eles são reais. Então toda vez que a gente tem uma interação da Frances com algum nômade lá, um nômade real, e ela está basicamente entrevistando, você consegue perceber, você vê o clique, mas é um clique muito sutil, você não parece, porque ao longo da história dela, por mais que a gente saiba que seja uma atuação muito boa da Frances, é uma atuação que quase passa como se fosse documental, sabe? Um documental que a pessoa não sabe que tem uma câmera. E a Chloe Zhao, ela consegue flutuar entre esses dois gêneros que são muito distantes, trabalhar uma ficção e uma não ficção ao mesmo tempo, e deixar fluido e deixar com que a história se conte sozinha. E cara, assim, a gente dormiu nesse filme. É um filme parado, mas depois que a gente consegue assistir todas as partes, por mais fora de ordem, a gente percebe o brilhantismo que a Chloe trouxe de mesclar esses dois aspectos bem distintos da cinematografia, que é seguir um roteiro e não seguir um roteiro, sabe? Acho que o que a Chloe fez, assim, ó, brilhante. Nossa, depois dessa eu não sei nem como colocar o meu aqui. Eu demorei muito pra escolher a direção, porque de certa forma, como o diretor ele cuida do todo dentro da produção, né, e tal, ficou um pouco difícil pra mim desvincular daquilo do filme que eu achei que pra mim é o meu favorito. Mas depois de muitas análises, de pensar bastante, ver os pontos que o diretor ou a diretora, né, escolheu levar para contar essa história, a visão que ele tinha sobre essa história, eu fiquei muito entre Drunk, Another Round e Nomadland. Porque, assim, Drunk ele é um filme que eu assisti e eu fiquei pensando sobre como que eles conseguiram colocar um elemento que geralmente as pessoas enxergam, assim, eles enxergam de uma forma um pouco mais negativa. Afinal, todo o filme retrata sobre a questão do alcoolismo, porém o diretor ali, ele não colocou o álcool como um vilão da história. E eu achei que isso foi um ponto muito diferente de contar a história. E eu achei que foi muito legal, porque a forma como ele conduz a história entre os personagens com seus próprios problemas, e eles usam o álcool, e ele consegue, o diretor ele conseguiu transitar ali na questão da euforia do personagem quando eles estão bêbados, ou naquela degustação e tudo mais, e você sente isso com o personagem, porque o diretor tem essa visão de mostrar pra você o que o personagem tá sentindo, e fica aquela questão meio ambígua sobre, olha, então, ele tá fazendo aqui, mas não significa que o álcool é o problema. Será que é o álcool? Ou será que é a pessoa? Ou será que é a circunstância? Você fica naquele caminhar, assim, entre as dúvidas que o diretor te passa, e no final ele meio que não responde exatamente, e eu achei que esse ponto de visão ficou muito gostoso. Acho que, assim, eu falei, caramba, mano, foi genial o jeito que ele conseguiu descrever o filme e colocar esse ponto, e eu falei, sensacional. Eu fiquei, cara, gênio! Esse diretor foi um gênio. O nome dele é Thomas Vinterberg. Eu falei assim, maravilhoso, né? Mas assim, Nomadland é exatamente tudo que o Wesley disse. É sobre casar o
ficcional com o não ficcional e criar um roteiro, criar uma direção, criar todo o clima do filme, que ele navega entre os dois e você curte e você não percebe essa linha entre as duas formas de fazer o filme, né, que é o ficcional e o não ficcional. E eu acho que a Chloe, ela foi sutil na hora de contar, de juntar os dois gêneros pra mostrar o filme dela. Então sempre, assim, não tenho nem muito o que acrescentar ao que você já falou. Realmente Nomadland merece, por toda a sutileza que a diretora conseguiu colocar ao contar a história dela. Realmente é maravilhoso. E é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de nos seguir aqui no Geek em Tela, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curta, comente, compartilha e a gente se vê numa próxima. Até! Beijo, pessoal. Até a próxima.